Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto, ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era rei, governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré da Galileia até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto. E Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: Não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria que o será para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis um recém-nascido, envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: Glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por Ele amados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Irmãos e irmãs, essa noite santa, essa noite de alegria do Natal do Senhor, é Deus visitando a terra, Deus visitando a cada um de nós. É uma noite de gratidão, mas precisa ser uma noite de abertura. É uma noite onde Deus espera portas abertas, onde Deus conta com algo da sua parte. Então agora é hora de parar de desenrolar cabelo, é hora de arrancar cutícula de unha, parar de arrancar cutícula, é hora de você se abrir a Deus, à luz que vem. O Senhor está no meio de nós, e Deus espera portas abertas. Cada um de nós aqui, inteligente como somos, pecadores também, mas inteligentes, capazes de alguma luz no nosso coração, na nossa inteligência, na nossa alma, somos capazes de saber e entender o fato da salvação e o Salvador, que é Jesus Cristo, que veio a esse mundo e a essa terra por você e por mim, por nós, mas por cada um de nós. E é belo saber isso, e você sabe isso. Todos nós que aqui estamos, quem está em casa, sabe isso. O pecado, muitas vezes, faz a gente não saborear isso, mas a gente sabe, Ele veio por mim, veio por você, veio por cada um. Deus, o Criador, se faz criatura por mim, e todo mundo sabe isso. Talvez você não esteja saboreando isso. Entre saber e saborear existe um espaço dentro de nós que passa pela conversão, pela pureza e pela humildade. Por que será que o ser humano não saboreia o que sabe? Por que será que a nossa fé às vezes é tão pesada, tão nublada, tão triste? Porque nos falta a humildade. Saber é o primeiro passo. Eu vos anuncio uma grande alegria, mas é preciso a humildade que cria espaço. O Evangelho tem uma frase muito sutil que diz: completou-se o tempo de Maria dar à luz. Não havia lugar para eles na hospedaria. Ponto. Continua a frase. Havia pastores. Não havia lugar para eles na hospedaria, mas havia pastores. Não havia lugar onde o dinheiro poderia fazer haver lugar.
Não havia lugar onde a estrutura humana planejou as coisas e a vida. As hospedarias da época, as pousadas, os assim chamados hotéis. Não havia lugar na lógica humana, nem na sensibilidade humana. Não havia lugar para eles. Ponto. Havia pastores naquela noite. E quem eram os pastores? Os pastores da madrugada, no tempo de Jesus, eram a camada social mais pobre, mais ignorante, que ganhava menos. Eram os últimos. Gente que não servia muito para outra coisa. Gente que, se você desse um emprego melhor, ele até perdia. Que ele não era capaz de um emprego melhor. Você faz o que com um sujeito desse? Bota ele para tomar conta de ovelha na madrugada. Então era o emprego mais difícil, era o que ganhava menos, e eram as pessoas que tinham envolvimento, às vezes, com ilegalidades, com o crime. Era gente que a gente não gostaria trabalhando no meio de nós, no meio da tarde. E era gente que com um emprego melhor talvez não desse conta. Eram os assim chamados mais fraquinhos da sociedade. Não havia lugar para Jesus. Mas havia pastores, havia os mais pobres, havia os mais simples. E foi para eles, dentro deles, do espírito deles, que houve o Salvador. Irmãos e irmãs, esse excesso de tristeza, esse excesso de melancolia, essa falta de gratidão, esse excesso de eu não sei o que me falta, essa falta de paz quando já era hora de termos sossegado, nada mais é que falta de humildade, nada mais é do que falta de gratidão. Não havia lugar para ele, mas haviam pastores, os últimos, aqueles que não tinham no que se agarrar, não tinham talvez estudo para questionar, nem motivos para impedir. São os que vêm e escutam os anjos e vão até o menino Jesus. Esse Natal é um convite para você e para mim ao desapego. Ao desapego do dinheiro, ao desapego da vaidade, ao desapego dos prazeres e ao desapego de nós mesmos. Porque existe um lugar em nós que só Deus entra, e Ele só entra por uma porta chamada humildade, que tem uma chave que vira, chamada gratidão. O Rivotril não vai lá, remédio nenhum vai lá, prazer nenhum vai lá, carro nenhum novo entra lá. Existe uma porta em mim chamada humildade e tem uma chave chamada gratidão. Sem isso, nós ficamos nessa frase, e não havia para ele lugar. E nós ficamos pesados, tristes, desesperançados, e não contemplamos a glória de Deus que veio a nós. Porque tem dois modos da gente olhar essa vida: pelo olhar da vítima, do coitado e do injustiçado, que não entende como é que tudo não é do meu jeito, ou pelo olhar da gratidão, que não entende como é que Deus quis ser do meu jeito e ser um comigo. Depende de como você olha. A gratidão é a humildade. O que foi que Deus viu em nós, queridos? Mas viu, se uniu, se dá e se faz presente para cada um de nós. E a noite santa do Natal, irmãos e irmãs, nada mais é que uma noite onde Deus se dá. A segunda leitura da carta de Paulo é uma carta curtinha, é a carta de Paulo a Tito. Ele vai dizer: caríssimo, a graça de Deus se manifestou. Jesus, é a graça de Deus, trazendo salvação para todos os homens. Nos ensina a abandonar a impiedade, as paixões mundanas, e a viver nesse mundo aqui, com equilíbrio, com justiça, com piedade, aguardando. Ou seja, só é feliz quem sabe aguardar em Deus. A felicidade não está na posse. Quantas pessoas ao possuir sentem um vazio? A gente já não fez essa experiência de querer muito alguma coisa e você compra, e você fala: eu devia estar feliz e não estou. Ir viajar para um lugar, chega lá, não sei se eu devia ter vindo para cá, por que eu não fui para outro lugar? Como é que se vive nessa terra? Com equilíbrio, justiça e piedade? Olha que lindo. Aguardando a feliz esperança, a manifestação da glória de Jesus Cristo. Como é que o cristão vive e é feliz? Aguardando a sua feliz esperança. Qual é a nossa feliz esperança? Jesus Cristo.
Jesus Cristo que nos vem no pobre, Jesus Cristo que nos vem no evangelho de cada dia, Jesus Cristo que nos vem na Eucaristia, não sei como é que você vive sem, Jesus Cristo que virá na morte, Jesus Cristo que virá na glória. A gente vive aguardando as vindas do Senhor. Celebrar o Natal é celebrar a primeira vinda, se preparar para a segunda grande vinda e celebrarmos essas vindas do Senhor diárias e cotidianas, no pobre, na palavra, na Eucaristia, no irmão, na vida, porque esse mundo não é mais vazio, essa terra não é vazia, Deus tocou aqui. Tudo que eu e você vivemos é sagrado, tudo que você e eu vivemos é ungido, porque Jesus tocou aqui, Ele assumiu todas as coisas. Meus irmãos, às vezes a gente já viu isso, o sujeito dá lá 50, 60 mil dólares num violão, porque Elvis Presley tocou nele. Então aquilo não é um violão, aquilo ali é qualquer coisa para aquela pessoa que vale a mãe dele, ele entrega embrulhado, dá lá 10, 12 mil euros numa chuteira, aquilo não é uma chuteira, o Messi jogou com ela. A terra foi tocada por Jesus, o cotidiano, o tempo do relógio, as horas e os minutos foram tocados por Jesus, o sofrimento foi tocado por Jesus, a pobreza foi tocada por Jesus, a família enquanto estrutura foi tocada por Jesus. Não tem mais nada vazio, não tem mais nada tragédia, não tem mais nada acidente, tudo é visita e vinda do Senhor. E aí Paulo vai dizer, Ele, na noite do Natal, a palavra que a igreja proclama, Ele, Jesus, se entregou por nós, para nos resgatar de toda maldade, purificar para si um povo que lhe pertença. Você pertence a quem? A quem você pertence? Diga, a Deus. Fala, abre a boca. Deus. A quem você pertence? Será? O Daniel está bem convicto, os outros corretamente não, porque você não reza, você não confessa, você vai na missa se der, tudo te dói, tudo te pesa e você briga com Deus. Será que você pertence a Deus mesmo, irmão? Já foi diminuindo sim. Já foi diminuindo sim, né? Jesus se entregou por nós. Quando a gente olha a manjedoura, nós estamos vendo de algum modo a cruz. É a entrega de Deus por nós. Deus é tão diferente da gente. Ele se humilhou ao nascer. Ele se deu ao nascer, para nos resgatar da maldade, para nos purificar para Ele, um povo que lhe pertença. Irmãos e irmãs, nessa noite do Natal, de novo, não havia lugar para eles. Por que não havia? Porque quando José e Maria bateu nas portas, foi um estorvo. Quando José e Maria bateu na porta, foi um incômodo. Isso é hora de chegar. Queridos, Jesus não é um estorvo, Jesus não é um incômodo. Quando Ele te pede o que te pede, Ele pede porque é dele, você não tem juízo não. Quando Ele pede o que te pede, Ele pede o que é dele, não é nada teu. Nem domingo você tem. Que o meu domingo. Mas que domingo? Você comprou onde? Traz a nota fiscal para eu ver. Pagou quanto? Porque o meu Natal. Você vai na missa do Natal. Tia Cremilda chegou de Campinas. O nosso Natal, nem Natal você tem. Você comprou onde? Pagou quanto? Cadê a nota fiscal? Nós não temos nada. Tudo é dado. Portanto, na manjedoura e na cruz, o Senhor resgatou para si um povo que lhe pertença, para sermos dele, para o quê? Que se dedique. Dedicação não é quando dá. Dedicação é um projeto de vida que se dedica a praticar o bem, a praticar o evangelho. Quando você escuta na Bíblia praticar o bem, bondade e bom, não tem nada a ver com essa nossa filantropia que quando dá certo eu faço. Praticar o bem, praticar a bondade, bem, bom e bondade significa evangelho. Um povo para praticar o evangelho. E tudo isso, irmãos e irmãs, para se cumprir em nós algo que a gente experimenta na vida, quando a gente é humilde e grato. Quando somos humildes e gratos, a gente experimenta a palavra. O povo que andava nas trevas, na escuridão, viu uma grande
luz. Você consegue ver essa luz? Nas trevas e na escuridão, uma luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. E fizestes crescer a alegria, aumentastes a felicidade, porque brilhou uma luz, uma esperança que é Jesus Cristo. Quando a gente pensa como Jesus pensa, quando a gente busca o que Cristo busca, quando a gente aceita o que Deus dá, nós estamos na luz, na gratidão e na alegria. Mas quando a gente luta contra a luz do Evangelho, porque Deus no dia a dia da sua vida, da minha vida, Ele diz onde é que está a luz, onde é que está Ele. A gente sabe onde Ele está. A gente sabe o que contém Deus, o que não contém Deus. Irmãos e irmãs, quando nós estamos naquilo que Deus está, quando nós vamos para aquilo para onde Deus vai, quando nós abraçamos aquilo que contém Deus, e muitas coisas não contêm Deus, mas quando nós abraçamos aquilo que Deus é, nós estamos na luz do Senhor, porque Ele veio para libertar o povo do jugo que o oprimia. E aí vai dizendo que tudo isso é feito num menino, porque quem acolhe o Deus menino já se libertou dos seus próprios inimigos. Quem acolhe a pobreza de Maria e José, quem vê beleza no presépio, já está liberto de tudo. O que o diabo pode contra alguém que é livre dentro do coração? Ele não pode nada. O que Satanás vai inventar contra quem é pobre, bem-aventurado? Com que flecha o demônio vai ferir quem está em Cristo? Nenhuma. E é por isso que a palavra está dizendo que nós somos libertos no menino, na singeleza dessa noite, noite onde não havia lugar, mas havia pastores, haviam pessoas com lugar dentro de si, sem resistências dentro de si. E aí vai dizer que o nome que lhe é dado é Conselheiro admirável, Deus forte, Pai dos tempos futuros e Príncipe da paz. Vamos repetir: Conselheiro admirável. E quem não precisa de um conselheiro admirável? Quem não precisa? Irmãos e irmãs, como é bom rezar, como é bom abrir a Bíblia, ou como é bom abrir o Diário de Santa Faustina, que seja, como é bom ter um conselheiro admirável. Tem gente que lê de tudo, não lê uma Bíblia. Tem gente que lê de um tudo, não tem um Diário de Santa Faustina em casa. Ele é conselheiro admirável, a palavra ilumina a nossa vida para além de razões humanas. Ele é o que mais, junto com o conselheiro admirável, o menininho que nasceu nessa noite, ele é Deus forte. Diga comigo: Deus forte. Não basta ser Deus, tem que ser forte, porque a coisa está feia, é verdade ou não é? Ele é um Deus forte. E quem é que não precisa de uma força que vem do alto, do céu, para viver? Onde é que está essa força divina? Em Jesus, no menino, na manjedoura. Conselheiro admirável, Deus forte, Pai dos tempos futuros. Vamos repetir: Pai dos tempos futuros. Você diz: o futuro é aquilo que mais nos inquieta. Quanto medo às vezes a gente tem do amanhã, não é? Daqui a pouquinho é 2022. Você sabia que 2022 já tem pai? Não é órfão. Já tem pai. O que é pai? Na plenitude da coisa. Pai é provisão, proteção e destino, rumo. O que um pai que é pai faz? E 2022 já tem provisão, proteção e sentido. O que um pai que é pai faz? Ele provê, não é isso? O pai, ele é o provedor material, afetivo, psíquico, espiritual. Isso é o papel do homem, prover as necessidades do ser humaninho que é filho dele. Afeto, dignidade, segurança. Então, um pai provê, o que mais um pai faz? Protege. É o papel do homem, a proteção. E o que mais faz um bom pai? Provê, protege e dá o destino, dá o norte. É o homem quem dá a direção. E em Jesus, os tempos futuros, 2022, já tem pai, já está provido, protegido e destinado. Nada vai ser acaso na sua vida em 2022, amém?
E se nada vai ser acaso em 2022, vamos parar de sofrer com o que nos aconteceu até hoje, porque nada foi acaso também. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, meus irmãos, nós estamos debaixo de uma grande providência, mas para isso, filho e filha, humildade e gratidão. Porque a cruz que te sufoca, outro também vive e talvez ele está dando risada. Uma das grandes graças da vida é a gente aprender a referir a vida a si mesmo. Por que será que outros atravessam aquilo que eu me afogo? Por que será que isso melhora o fulano e a minha azeda? Ou a gente aprende a referir a vida a nós mesmos, ou a gente fica sem a bênção de Deus. Humildade e gratidão. 2022 já tem pai, tem provisão, tem proteção e tem destino, tem direção. E se é assim para 2022, os tempos futuros, valeu para os tempos passados também. Que mais ele é, junto com um conselheiro admirável, Deus forte, Pai dos tempos futuros, ele é príncipe da paz. Vamos repetir? Príncipe da paz. A paz não se compra, a paz não se fabrica, a paz não se injeta, a paz não se inventa, a paz se recebe do Espírito Santo de Deus. Quando a gente faz a experiência do amor de Jesus, do batismo no Espírito Santo, a gente experimenta a paz. É um dom. Paz é um dom. Paz é um dom que Deus dá e Ele é o príncipe da paz. Para quem? Para você e para mim, porque Deus tem um amor zeloso, disse Isaías. É o amor zeloso do Senhor quem vai fazer tudo isso por vós. Queridos, há um amor zeloso sobre nós. Paremos de lutar contra Deus. Para de lutar com Deus e contra Deus. Onde é que você vai parar com isso? Deixa Deus ser Deus, deixa Deus fazer. Sabe, a gente vive às vezes lutando contra Deus, lutando contra a vida. Não é assim que se vive. Porque quem crê não vive assim. Quem crê acolhe as vindas do Cristo. E Ele é um amor zeloso por você e por mim. Como é bom quando a gente para de perguntar por que a gente sofre, por que aconteceu comigo. Como é bom quando aquilo que me faz sofrer, porque o sofrimento existe. Quando aquilo que me faz sofrer, faz eu perceber que Deus está me amando e está vindo cuidar de mim naquele sofrimento, me purificando, me amadurecendo, me santificando, me tirando da rampa do inferno que existe, muita gente vai para lá. É Deus cuidando de nós pela dor, pelo sofrimento, pela derrota. É Deus nos estimulando às virtudes e às bem-aventuranças sem as quais ninguém se salva. É amor zeloso do Senhor. E esse ano que nós vivemos, esse ano de 2021, nós temos que celebrar esse ano e agradecer a Deus o dom da nossa vida, porque é Deus, meus irmãos, quem vai cuidando e vai zelando da gente, para que tudo vire Belém. Diga comigo, Belém. Pergunta para quem está do seu lado, que você aproveita e acorda essa pessoa, que se dormiu eu vou tacar o microfone, fala assim, o que significa Belém? Pergunta de novo, o que significa Belém? De novo, o que significa Belém? Irmãos e irmãs, essa resposta vale R$1 milhão. Se você souber, você deixa de ser pobre hoje. Faz cara de triste, porque você vai continuar pobre, né? Você não sabe o que significa Belém. Ai, que dó. O que significa Belém? Beth-Helen significa o quê? Casa do pão. Fala para quem está do seu lado, eu sabia que me deu um branco. Bobeira minha. Você sabia, né, Tecila? Eita. Fala comigo, Belém. Fala, Beth-Helen. Casa do pão. Irmãos e irmãs, em Belém, na casa do pão, nasceu quem? O pão da vida. E aquela noite, aquela cidade que tinha um nome fofo, Belém, casa do pão. Quem é que nasce lá? Jesus, o pão da vida. E por que nasceu lá? E aqui tem algo. Por causa do mistério do sofrimento.
Eu vou dar a oportunidade de você sentar direito. Você não veio na missa para dormir, porque essa cadeira é muito pior que o sofá da sua casa ou a king size que você tem no quarto. Então senta direito e não dorme. Belém verdadeiramente se transformou na casa do pão. Jesus nasceu ali. Multidões até hoje, todos os anos, vão lá para ver Belém, porque Jesus nasceu ali. Me disseram que daqui a 1 ano e meio, 2, muita gente do Piquiri vai lá conhecer também. É verdade essa conversa? Epa, glória a Deus. E por que é que você vai conhecer Belém? Belém Terra Santa, não Belém Pará. Por quê? Porque lá nasceu Jesus Cristo. E por que lá nasceu Jesus Cristo? Por causa do mistério do sofrimento e da injustiça. Irmãos e irmãs, presta atenção no Evangelho. Aconteceu, não era para ter acontecido, mas aconteceu naqueles dias que César Augusto, imperador, deu uma louca na cabeça dele, e possivelmente em pleno inverno, esse maluco psicopata ególatra resolveu saber quantas pessoas ele tinha debaixo do poder dele. E publicou um recenseamento que bagunçou a vida de todo mundo, e de José e Maria, e quantos Josés e quantas Marias não estavam esperando o seu bebê, e tiveram que sair de casa, porque um egoísta de um ególatra, em pleno inverno, mimado, quer saber quantas pessoas eu governo, afinal de contas. Mas César, inverno, eu não estou com frio. Animal, vai se acertar com Deus esse palhaço aqui. E fez o que fez, porque ele era amigo de um safadinho chamado Quirino, que também era poderoso na Síria. Injustiça, sofrimento, bagunça. Maria está com um bebê para nascer. Possivelmente o Natal foi numa noite de inverno. O que esse maluco foi fazer? Aconteceu um decreto humano, um decreto injusto. E a nossa vida está ou não está muitas vezes debaixo de um decreto humano? A nossa vida muitas vezes, quantas vezes não é alterada pela vontade de um outro ser humano, egoísta, ambicioso, depravado, mau, viciado, fofoqueiro, não sei, aí cada um que se encontra com o seu César Augusto, né? Cada um teve e tem o seu, verdade ou não é? E o que César Augusto, na sua maldade, no seu poder destemperado, fez? Bagunçou a vida de José e de Maria. E José e Maria lutaram contra? Não, se puseram nas mãos da providência. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. E lá vão eles empreender uma viagem desumana, desnecessária, porque eles estão debaixo de um poder humano. Presta atenção nisso aqui. José e Maria, pais do Salvador, estão debaixo de um poder humano, como você e eu estamos debaixo de decreto, máscara, distância, debaixo de um governo, dólar, gasolina, gás, salário mínimo, debaixo de um decreto da medicina. Você não pode mais comer isso, não pode mais beber aquilo, tem que tomar tantas doses daquilo outro. Estamos debaixo de decretos. Mas, meus irmãos, qual é a palavra final na vida de quem é humilde e grato? É a palavra do decreto? É a mão de Deus. E por causa de decretos humanos, por causa de acidentes humanos, onde é que vai parar José e Maria? José não queria ter ido lá, por ele tinha ficado em casa. Onde é que vai parar José, a Virgem Maria e o pão da vida? Em Bet-Elen, na casa do pão. Porque quem é que manda na sua vida? Você está debaixo de qual mão? Da mão do homem ou da mão de Deus? De qual mão você está debaixo? Ajuda, Daniel. Da mão do homem ou da mão de Deus? Da mão de Deus. De Deus, desde que você seja humilde e grato. Quem não é humilde e grato está debaixo da mão do homem. Quem não é humilde e grato está debaixo da mão do banco, do médico, do governo, da Covid, da mágoa, do desespero. Só tem uma coisa que tira a gente debaixo da mão do homem e nos coloca na mão de Deus:
humildade e gratidão. O humilde e o grato está na mão de Deus, ele não está na mão do homem. E foi assim na sua vida até hoje. Em momentos onde a mão do homem era tão poderosa, em momentos onde as circunstâncias foram tão difíceis, por que você chegou até aqui? Como é que você desviou, saiu ou chegou? Porque você foi humilde, porque você foi grato, e a mão de Deus pôde agir na tua história. Foi ou não foi assim? E no momento mais difícil você desenhou um plano A e um plano B, e não foi nenhum dos dois que resolveu. Deus vem lá e faz de um jeito que a gente não imagina, de um jeito que a gente não espera, e a gente vai para frente na vida. É ou não é assim, meu irmão? Aconteceu o quê? Quanta coisa aconteceu nesse ano? Quanta coisa aconteceu nesse ano? Mas para quem é humilde e grato diante de Deus, tudo que acontece faz o lugar virar Belém, casa do pão. Quem é humilde e grato não fica sem o pão da vida. Não existe crise de fé, existe crise de humildade. Eu não conheço ninguém com crise de fé. Nunca conheci. Nunca. Porque não tem isso. Não existe crise de fé, meu irmão. Existe um ego que foi ferido. Existe uma vontade contrariada. Existe uma dor muito grande. Mas, presta atenção nisso aqui. José e Maria, na sua humildade e gratidão, viveram a casa do pão. E aquela noite, fruto de tanta injustiça, aquela noite, fruto de tanta maldade, aquela noite, fruto de um desgoverno, de um destempero de um tirano, foi a noite mais bonita da humanidade. Por quê? Porque quem vivenciou e atravessou aquilo? Um humilde e um grato na mão de Deus. E a mão de Deus faz a noite mais difícil ser Belém, ser casa do pão, ser nascimento de Jesus. Quem é humilde e grato quando sofre, vem para o pão da vida. Quem é humilde e grato quando apura, acocha, vem para o pão da vida. Quem é humilde e grato quando tudo dá certo, porque até os anjos vão cantar, vem dar graças onde? No pão da vida, Belém. Aconteceu o quê? Na sua vida e na minha vida aconteceu e ainda vai acontecer muita coisa. Fruto de um César, de um Quirino e de um decreto. Fruto de coisas que estão fora do nosso alcance, do nosso poder e da nossa mão. Mas não estão fora da mão de Deus. Se formos humildes e gratos, tudo vira Belém. Mas para isso, irmãos e irmãs, precisa haver em nós espaço. Não havia lugar para eles, mas naquela região havia pastores. Aprendamos desses pastores, homens que não tinham por que não se abrir a Deus. Nosso problema, o que nos atrasa, não é o que a gente não tem, é o que a gente tem. O reino de Deus não acontece no seu poder e no seu vigor, não é por causa daquilo que a gente não tem, é por causa daquilo que a gente tem. Você vê Jesus andando e dizendo o que para as pessoas? Deixa tudo e vem, deixa, renuncia. O que nos atrasa na vida muitas vezes é o que a gente tem. Aqueles pastores não tinham nada, por isso tiveram Deus. E aí a palavra de Deus para eles e para você e para mim: não tenhais medo. O medo. E eu não sou corajoso porque minhas circunstâncias são fáceis. Eu não sou corajoso porque as minhas circunstâncias são favoráveis. Eu sou corajoso porque o Emanuel está comigo. A fé, meu irmão, não é otimismo. Otimismo carece de circunstância e às vezes elas faltam. Tem gente hoje que não tem circunstância para ser otimismo, para ter otimismo. Dependendo do que você está vivendo, não há motivo para ser otimista, mas há a fé. Fé não é autoajuda, fé não é elucubração da mente, fé é dom e presença da providência e do Emanuel. E é por isso que ele diz: não tenhais medo. Porque você não depende, ou a vida não se faz só de circunstâncias, se faz da fé. E Ele está conosco, não tenhais medo. Na cidade de Davi, o César e o Quirino nem suspeita, estão nem sabendo, nasceu para vós, para vocês, o Salvador, o Cristo o Senhor. E o sinal: recém-nascido, envolto em faixas, deitado em manjedoura.
Que coisa, que sinal, né? Irmãos e irmãs, se a gente não recuperar nossa capacidade de ver o Senhor nas pequenas coisas, nas pequenas bondades, nas pequenas belezas, nas esperanças que sobrevivem em meio a tantos sofrimentos, nós nunca vamos ter Deus na nossa vida. Nunca vamos ter Deus na nossa vida. Esse é o sinal. É recém-nascido, é pobre, é manjedor e faixa. Se a gente não vê beleza nisso, nós vamos ver beleza no quê? Esse é o sinal de Deus. E nós estamos criando um cristianismo balofo, burguês e fraco. Uma igreja de gente de vidro, de gesso, de isopor. Ingratos, mesquinhos e frágeis. Incapazes que somos de ver beleza. Incapazes que somos de ver Deus nessas coisas. Incapazes que somos de ver Deus na hóstia. Incapazes que somos de ver Deus na Virgem Maria. Incapazes que somos de ver Deus na comunidade. Incapazes que somos de ver Deus na boa vontade do irmão que serve, faz e se soma. Pessoas hipercríticas. Ninguém presta, ninguém é bom, nada está do teu jeito. Um dia a missa está calor, o outro dia você acha que aquele ventilador está muito forte. Sabe? Já deu, né? Esse é o sinal. É menino, é pequenininho, é recém-nascido. Tem nada ali a não ser amor e esperança de um casal. Tem nada ali. Ou a gente recupera essa nossa capacidade, é o Espírito Santo quem a dá. Ou nós vamos ficar sem o sinal do Salvador. E de repente, diz a palavra, juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste, cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus, paz na terra aos homens por Ele amados. Deus quer nos dar o que hoje? Paz. Paz. Paz é o sinal de Deus na vida. Paz é o sinal da bênção. Você quer saber se é abençoado? Não olhe se você tem saúde, não. Porque tem gente aí que é triatleta indo para o inferno. Você quer saber se é abençoado? Não olhe se você tem dinheiro, não. Porque tem gente rica fazendo besteira. Você quer saber se é abençoado? Não olha qualquer coisa. Qual é o sinal da bênção? Como é que eu sei que Deus é meu amigo e está comigo? Paz. Você tem paz? Você tem Deus. E não deixa o diabo mentir para você, porque ele é o pai da mentira. Você já tem a paz, você já tem Deus, mas você não tem um Corolla. Eita tragédia. Você já tem a paz, você já tem Deus, mas você não tem um silicone para pôr nas tetas. Olha que sofrimento que você vive. Você já tem paz, você já tem Deus, mas não tem uma boca para beijar. Olha que tragédia que você vive. Você já tem paz, você já tem Deus, mas você não tem o quê? Não deixe o demônio roubar a tua paz. Ele é o pai da mentira. Glória a Deus nas alturas e na terra, paz. Quem tem a paz de Deus, já tem tudo. E as coisas vão vindo para você. Eu quero profetizar na sua vida, prepara para receber. Quero profetizar na sua vida um 2022 de prosperidade material. Que você compre a sua casa, que você troque o seu carro. Que você emagreça. Fala amém, mulherada. Que você engravide, que você finalmente vire vô, que você passe na faculdade, que você dê entrada na viagem para a Terra Santa. Amém! Que você esteja vivo para a nossa primeira missa na Igreja Nova. Mas enquanto nada disso acontece, você já tem Deus. Porque Deus é a paz. Nasceu para nós o Salvador, nasceu para nós a paz. Nós já temos Deus, meus irmãos. Não percamos Deus por aquilo que não é Ele. Nós já o temos. Nós já temos Deus na nossa vida. Se temos Deus, já temos tudo. E Deus vai dar as outras coisas. E naquilo que Ele não der, Ele está se dando a nós também. Que às vezes os momentos da vida onde Jesus mais se deu a mim e a você foi naquilo que Ele não nos deu. Verdade ou não é? Nem toda a bênção ajuda, né? Nem toda a graça santifica, nem todo milagre cura a gente de verdade. Naquilo que Ele não nos deu foi quando Ele mais se entregou.
porque Ele é a nossa paz. Não tenhais medo. E Deus vai nos dar um ano que vai entrar, a partir desse Natal, onde nós podemos ir mais alto, renovar as nossas forças, renovar as nossas energias, renovar a nossa fé, sermos um povo dedicado a Deus, praticarmos as boas obras, sermos pessoas mais vivas e mais cheias do Cristo, que não só sabem, mas saboreiam a fé e o Cristo. Como a Virgem Maria e São José nessa noite, sabiam e saboreavam. Que haja lugar em nós. Amém? Vamos ficar em pé.